Na internet, existe um submundo de imagens que retratam lugares estranhos, onde a realidade parece estar entrando em colapso, onde é difícil discernir o que é falso e o que é real. Suas características surreais e incomuns fazem parecer que foram tiradas de um sonho ou de um pesadelo. Essas imagens causam diversos sentimentos em quem as vê. Algumas pessoas sentem medo e pavor, outras se sentem convidadas para entrar na tela e explorar aqueles lugares que parecem impossíveis de um dia estar diante de seus olhos. A forma que essas fotos mexem com o nosso subconsciente são certamente um caso curioso, e elas são capazes de revelar coisas profundas sobre nós mesmos. Elas foram nomeadas Liminal Spaces, ou em português, espaços liminares. Dando uma contextualização rápida, a ideia dos espaços liminares ficou popular no ano de 2019, quando a creepypasta das Backrooms foi postada pela primeira vez no 4chan, onde uma imagem bizarra acompanhava o texto. If you're not careful and you knock out of reality in the wrong areas, you'll end up in the backrooms, where it's nothing but the stink of old moist carpet, the madness of mono yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum hum buzz, and approximately 600 million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in. God save you, if you hear something wandering around nearby, because it sure as hell has heard you. A definição genérica dos espaços liminares é que eles são espaços de transição, que ficam entre dois lugares mais importantes, onde você estava e para onde está indo, como corredores, escadas e estacionamentos. Lugares que não têm um propósito em si e por isso tendemos a não prestar muita atenção neles. Então, quando somos forçados a olhar para esses ambientes fora de seus contextos, vazios e em horários que não são convencionais, inevitavelmente sentimos um desconforto, como se estivéssemos presos permanentemente em um lugar infinito, que devia ser apenas passageiro. Por mais que essa definição faça sentido e seja até que satisfatória, ela não consegue explicar essas imagens. Elas são desprovidas de pessoas, em lugares escuros ou à noite, mas não são corredores e nem lugares de transição. Mesmo assim, muitos concordam que esses também são espaços liminares, e que conseguem sentir as mesmas coisas apesar do estilo diferente. Quando eu era mais novo, às vezes me pegava imaginando como seria se, de repente, eu fosse o último ser humano da Terra. De início, a ideia era macabra e assustadora, mas e se fosse apenas por um tempo? Alguns dias, algumas semanas, e de repente a ideia que antes me trazia medo parecia muito atraente. Poder explorar os espaços desse mundo, mas sem que ninguém pudesse me impedir disso. Poder correr no meio de uma estrada completamente vazia, explorar todos os cantos mais secretos de um shopping, ou ir até a minha antiga escola e ver como está lá dentro nos dias de hoje, o mundo seria como um grande jogo de exploração. O tempo e as pessoas não seriam mais um problema. Esse sentimento certamente está incluso quando eu vejo fotos de espaços liminares. Mas não são todas as fotos que geram esse sentimento nostálgico. Normalmente, elas são divididas em duas principais categorias: a categoria de relaxamento e exploração e a categoria de medo e sobrevivência. Sendo a de exploração esses lugares que ficam estranhos sem a presença de outras pessoas, mas que parecem relativamente seguros e acendem uma curiosidade e vontade de estar ali. E a de medo, que se parece com um jogo de terror, onde o ambiente parece estar escondendo algo de você, como se uma criatura estivesse te observando, pronta para pular das sombras. Nos espaços que normalmente mais dão medo para as pessoas, as fotos são tiradas em lugares escuros, e com uma arquitetura que traz mais perguntas do que respostas. Por que não tem ninguém aqui? Por que tá escuro? Por que eu tô aqui? Se tá de noite e eu tô sozinho, por que as luzes estão acesas? Essa confusão mental e a falta de respostas geram medo primitivo do desconhecido. Nosso cérebro, acostumado com os filmes e jogos de terror, já está na espera do próximo jumpscare.
do monstro que vai saltar em nossa cara e satisfazer a expectativa do susto. Você pula da cadeira, seu coração acelera e segundos depois você já está seguro de novo. Mas com os espaços liminares, por mais macabros que sejam, sua expectativa nunca é saciada. Não há ninguém ali. Você está sozinho em um mundo perdido. E a indiferença da imagem estática fica cravada na sua mente. Um incômodo, uma pulga atrás da orelha que você não consegue compreender por que está lá. Não há ninguém ali, a não ser do próprio ambiente, as paredes, as cores, os objetos feitos por mãos humanas. Tudo parece mentir para você e te induzir a cair em uma armadilha inescapável. Como se essas salas tivessem vida própria e quisessem lentamente te levar à loucura. Muitos desses lugares são feitos para ser convidativos, confortáveis ou pelo menos úteis. E isso cria um sentimento de estranheza, te deixando com a pergunta: para quem toda essa estrutura foi feita? E pelo fato de não ter nenhuma outra pessoa no radar, a sensação é de que aquilo foi feito para você. Apesar do quão notável é o medo que os espaços liminares causam, muitas imagens que são consideradas desconfortáveis para algumas pessoas, para outras é o completo oposto. Como eu disse antes no vídeo, existe um sentimento lúdico de exploração e aventura em um mundo vazio. Até nas fotos mais bizarras você pode sentir isso. Quando eu olho para essas fotos, eu sinto uma estranha vontade de entrar nelas e tocar nas coisas, de abrir essas portas e ver o que tem atrás delas. Eu sinto vontade de descobrir o que tem ali, ali e ali. E eu sei que muitas pessoas também sentem isso. Para algumas pessoas, a ideia das backrooms e dos espaços liminares é como uma oportunidade suprema de escapismo. Na pandemia de 2020, diante de um mundo tão barulhento, onde quase todas as notícias que você recebia eram ruins, foi criada uma grande ironia entre a mídia sendo mais barulhenta do que nunca e as ruas mais silenciosas e vazias do que nunca. Então os espaços liminares começaram a explodir em popularidade, criando esse convite alternativo para uma realidade misteriosa e silenciosa. Um convite para abandonar essa realidade e mergulhar em uma completamente nova, com outras regras e outras preocupações. Foi através disso que surgiram tantos níveis e tanta história no universo das backrooms, que é basicamente uma gamificação dos espaços liminares, onde pessoas puderam transformar esse conceito de arte em um tipo de história. No fim, a conclusão que tive é que os espaços liminares são o terror das pessoas que amam suas vidas e o conforto das pessoas que a odeiam. E para quem está no meio dessa linha, o sentimento é uma mistura confusa entre medo e paz. Meu nome é Paper e te vejo no próximo.